paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4. O título é: A construção do templo enfrentou oposição. Nesta vida nós encontramos oposição, seja ela pessoal ou cognitiva, ou oposição de ideias, mas nós precisamos saber lidar com essas questões de oposição. Precisamos ter a paciência e a reflexão necessária para que possamos lidar com o outro sem desrespeitá-lo. Isso é muito importante. Muitas vezes nós ficamos agitados, isso faz parte, mas bom é reaprender que ficar agitado não vai resolver. Nós precisamos saber conversar com segurança para que o outro veja em nós, veja em você, que você é seguro naquilo que diz, seguro naquilo que faz. E a pessoa vai sair pensando a respeito daquilo que você disse, daquilo que você pensou. Não é por isso, precisamos pensar nas melhores coisas para que nós possamos construir uma boa relação com as pessoas. Pois bem, então, a construção do templo enfrentou oposição da lição número 4. O textual é: assim edificamos o muro. Quem edificou o muro? Os judeus, quando retornaram de Babilônia para Jerusalém. E todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E a verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. E a leitura bíblica em classe, vocês podem contemplar ao lado, está no livro de Esdras, capítulo 4, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. Antes da introdução, nós vamos fazer uma oração, uma breve oração ao Senhor. Pai querido, nós te glorificamos, nós bendizemos o teu santo nome, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus de toda a existência. Pai, nós pedimos ao Senhor, neste dia, que o Senhor venha nos abençoar. O Senhor venha trazer sobre nós a paz para a nossa família, a paz para as famílias no Brasil e também no mundo, para que reconheçamos que o Senhor é Deus e tem o controle de todas as coisas. Pai querido, que haja temor em nossos corações, que haja, meu Deus, um despertamento em nós para que possamos entender que o Senhor tem o controle de tudo, para que possamos entender que as bênçãos e o livramento e a salvação vêm do Senhor. Nós te glorificamos por todos os benefícios em nome do Senhor Jesus. Amém. A introdução do nosso assunto. Os judeus chegaram em Jerusalém e restauraram o altar. Eles voltaram a fazer a festa dos tabernáculos, a celebrar a festa dos tabernáculos. E também os holocaustos contínuos. E havia muita alegria no coração dos judeus, porque era uma prática do Antigo Testamento. Era assim que eles se comunicavam com o Senhor no templo, e Deus fazia-se presente no templo, no meio do povo, naquela construção. E pelo altar eles apresentavam a Deus os seus pecados e acreditavam que Deus cobria os seus pecados para que não pecasse mais e pudesse estabelecer um bom relacionamento com Deus. E eles esperavam um momento para iniciar a reedificação do templo. Havia alegria no coração dos judeus, eles haviam pecado contra Deus, por isso que Deus permitiu o exílio para a Babilônia, ou seja, o cativeiro mesmo. E voltaram depois de 70 anos, mas renovados porque eles sentiam saudade dessas práticas religiosas. E depois que os materiais para a construção do templo chegaram pela concessão,
do rei Ciro, rei da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Então começou a evolução daquele trabalho e muita disposição dos judeus para reconstruir o templo do Senhor. No subtópico 1, que assim está escrito, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Ora, mas houve mesmo essa solenidade, essa festividade. Aqui o comentarista diz que os sacerdotes já paramentados, ou seja, com as vestimentas próprias e com trombetas, e os levitas com saltérios, eles louvaram ao Senhor com grande alegria. E todos os que estavam ali presentes, no lançamento dos alicerces, expressaram os seus sentimentos com tão grande júbilo que suas vozes se ouviam de muito longe. Havia aquela manifestação no meio do povo, uma manifestação de alegria. E eles cantavam e louvavam em alta voz, declarando a Deus o seu prazer, a sua satisfação em ter retornado a Jerusalém, para que pudessem adorar ao Senhor. Hoje em dia, nós não vemos muito essa alegria no meio da igreja. As pessoas chegam, sentam ali no cantinho, calada, não dá um oi, não dá um glória a Deus, fica ouvindo a pregação, sai calada, no máximo conversando com as pessoas, mas nós não vemos aquela alegria, aquele prazer. O rei Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O rei Davi sentia alegria e era rei. Mas hoje não, as pessoas chegam na igreja com problema, querendo conversar com um líder religioso, que seja o pastor, que seja o padre, pedindo a ele uma orientação. Mas nós olhamos para o semblante daquela pessoa, ela está triste. Por quê? Por causa das coisas desse mundo, da influência deste mundo, dos saquinhos de lixo que o mundo coloca na cabeça das pessoas, os problemas advindos dos ensinamentos dessa cultura. As pessoas desprevenidas, sem uma boa orientação, começam a ter problemas. E aí o sorriso não se abre, a alegria não aparece. Mas bom é, quando nós estamos mesmo em dificuldade, saber que Deus está no controle das nossas vidas. E Deus entra no nosso caminho para nos livrar quando aparece uma dificuldade. Quando nós perdemos o controle, Deus entra em ação. Subtópico 2. A reedificação do templo. A reedificação do templo foi resultado do despertamento que veio através de Ciro, o rei da Pérsia. O Ciro foi convocado por Deus antes do seu nascimento, aproximadamente 180 anos. O Senhor Deus falou a respeito de Ciro, que está no livro de Isaías 45, versículo 1. Falou aproximadamente 180 anos antes de Ciro. A quem tomo pela sua mão, Ciro não havia nascido, para bater as nações diante da sua face, para bater o reino da Babilônia. E soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. E no versículo 44 de Isaías, versículo 28, diz assim: quem diz de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sei edificada, e ao templo funda-te. Olha, é uma coisa extraordinária falar de Deus, porque Ele tem o controle do tempo, o antes, o agora e o depois. Ele disse para você:
que você nasceria e que seu nome seria Fátima. O seu nome seria Luiz, Rui, José, João. Seu nome seria André. Você não sabia, você não tinha consciência, mas Deus já sabia da sua existência. Não é maravilhoso para nós? Pois bem, o despertamento veio a partir do rei Ciro, conforme eu disse, e o despertamento, ele é contínuo, é de tempo em tempo, ou todos os dias. E no Brasil houve um despertamento espiritual por volta do ano de 1911, que trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Veja que maravilha. 3:16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita entre vós? Olhe que no Velho Testamento o templo era uma construção e o Espírito Santo não habitava nas pessoas. O Espírito Santo, ele falava aos reis, profetas e sacerdotes, somente. As demais pessoas não. Mas hoje, você é o templo, a sua consciência é o templo, o seu organismo é o templo. E Deus habita em você, no teu espírito. O teu espírito, ele é invisível, ele é intangível, está no nível da mente, da inteligência. E os cientistas já estão estudando e pesquisando e entendendo que Deus fala com o homem através dos elétrons do átomo, do átomo dos neurônios. Fala através dessa energia dos elétrons e tem a comunicação, tem o fio da comunicação com Deus, que eles chamam de energia quântica. Isso é um estudo da ciência hoje em dia. Pois bem, você é o templo de Deus. E diz aqui que o Espírito de Deus habita agora em vós, não é mais no templo, quando os judeus se reuniam lá e Deus manifestava a sua presença. Ele hoje manifesta a presença em você. É em você. Então você tem tudo, você tem o Espírito Santo. Mas toda pessoa tem o Espírito Santo. A ativação do Espírito Santo é só para quem busca a Jesus por essa palavra. Mas todos podem receber o Espírito Santo, sim. É o entendimento meu que todo homem tem a digital de Deus, porque ele foi um projeto de Deus. E ele tem esse campo para ativação do Espírito Santo. É só buscar essa palavra, que ele ativa o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo chega-se a ele. Através dessa palavra, você tem como sim receber o Espírito Santo. Você que nunca ouviu falar que o Espírito Santo habita em você, e você não tem essa consciência, de fato, é como se o Espírito Santo estivesse inativo, digamos assim, para você entender. Mas você pode ativá-lo quando há em você o despertamento. Isso aconteceu comigo, aconteceu com milhares e milhares de pessoas. O Espírito Santo de Deus hoje habita na sua vida. O Espírito Santo quer salientar que Jesus, em pessoa, quer edificar a sua igreja. Está em Mateus. Está em Mateus 3, Mateus 16, versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Está assim escrito. Preste atenção. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu já ouvi duas interpretações desse versículo. A primeira interpretação foi esta. Jesus falou: pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus chamou a responsabilidade para si, porque sem Ele nada podemos fazer. Quando nós perdemos o controle das coisas, a gente clama a Ele. Nós podemos clamar ao Senhor sem perder o controle das coisas, mas é uma tendência natural do homem, quando ele tem aperto, clamar ao Senhor. E Ele é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação. E Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra a igreja, porque Jesus está no controle. E outro pregador trouxe outra interpretação. Disse também: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele entendeu que a pedra seria Pedro, mas Pedro não é pedra. A pedra de sustentação é Jesus. Jesus estava falando com Pedro, porque viu em Pedro um homem que tinha fé, que tinha vontade, que tinha caráter. Mas não foi somente pelo caráter de Pedro, mas foi pela sua vontade, sua observação, seu interesse de andar com Jesus. E o Senhor confiou a ele essa missão de edificar a igreja através da sua fé. Pedro, eu sou a pedra de esquina, mas você, pela fé e pela vontade e pela disposição que você tem, você vai anunciar esta palavra e eu vou edificando a igreja. Você vai anunciando a minha palavra e eu vou edificando a igreja. Porque tudo vem de Jesus, tudo vem dele. E ali ele falou: e eu te darei as chaves dos céus, falou para Pedro. E tudo quando ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Ele falou para Pedro. O Senhor Jesus Cristo viu a oportunidade em Pedro. Ele era um líder, ele era um empreendedor na época, e deixou todo o seu trabalho para seguir a Jesus. Mas se Paulo estivesse lá, eu creio que o Senhor teria chamado Paulo, porque Paulo era muito corajoso e inteligente. Paulo era poliglota, ele falava várias línguas, e a pessoa ia falar com ele: qual língua você quer que eu fale? O homem de uma inteligência extraordinária, mas não foi o tempo de Paulo. Paulo veio depois, e o Senhor Jesus chamou Paulo, mas a vez era de Pedro. Podia ter sido de João, podia ter sido de André, mas o Senhor Jesus Cristo chamou a Pedro, porque viu nele as qualidades certas para anunciar a palavra do Senhor. E tanto é que Pedro confirmou isto em 1 Pedro 2, versículo 4 a 6. Veja o que diz: e chegando-vos agora ele, a pedra viva. Olhe, ele falou de Jesus, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, porque crucificaram Jesus, não aprovaram ele. É porque havia de ser assim mesmo. Mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas. Olha o que Pedro diz: vós, como pedras vivas. Homens que têm fé. Observe que uma pedra, ela tem uma textura consistente. Você não quebra uma pedra fácil, é firme. Se a pessoa der uma pedrada e outra pessoa, machuca. Então, Pedro diz: vós, como pedras vivas no Senhor, sois edificados casa espiritual. Veja, pedra viva, casa espiritual,
com fé, com convicção, com certeza desta palavra. E sacerdócio santo, ou seja, separado. Um sacerdócio santo é separado para anunciar essa palavra. Não mais convivendo nessas relações do mundo, nas coisas que já fizemos, ficou para trás, para proceder, para oferecer sacrifícios espirituais. Não é mais sacrifício de animal como era feito lá no Velho Testamento, no tempo dos judeus, no tempo do povo de Israel. O último sacrifício foi o Senhor Jesus. Ele substituiu todos os sacrifícios da antiguidade. E ele ofereceu-se a si mesmo por nós, e ali o sangue dele foi derramado. Ele apresentou a Deus como sacrifício por mim e por você. Parou ali e entrou o estado da graça, do favor de Deus, sem nós merecermos. Veio o estado da graça. Pelo que também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal de esquina, que é Jesus, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Quem crê em Jesus não será confundido. Então Pedro disse, confirmando que a pedra não era Pedro, mas que era Jesus, a pedra de esquina, a pedra angular. E que você hoje, como servo de Deus, é pedra viva para anunciar essa palavra com firmeza, com consistência, com convicção, com conhecimento, para que as pessoas possam receber e perder a condição de questionar esta verdade, porque essa verdade não se questiona, e você vai anunciando, e Jesus vai edificando a igreja através de você, através de João, José, Maria, Fátima, Pedro, Paulo, Luiz. Você vai anunciando, e Deus, o Senhor Jesus vai edificando a igreja, com você como pedra viva. Você é pedra viva de Jesus. A Bíblia diz que você é a igreja. E diz também que Jesus é a cabeça da igreja. A pedra principal, a pedra de esquina é Jesus. Então pense nisso. Não vem a igreja simplesmente por vir, para ouvir uma palavra e depois sair. Não, não faça isso. Você aprenda, traga para si essa palavra e comece a ensinar, porque Jesus quer te chamar de pedra viva, aquele que anuncia a palavra dele para as pessoas que estão precisando. Tem gente precisando e acha que não está precisando, acha que está muito bem, tem seu emprego, tem sua aposentadoria e que está tudo bem, que Deus tem abençoado. Mas não é só isso. Deus quer falar ao seu coração, para que você reflita, porque você é temporário nesta vida. Um dia a vida se encerra e você vai apresentar a Deus o quê? Você fez o que para Ele? Fez? Trabalhou? Não trabalhou? Como você vai se justificar diante de Deus? Melhor é estar atento para que possamos produzir para o reino de Deus. O Espírito Santo quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é morada de Deus. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Está assim escrito: no qual, ou seja, em Jesus, também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, confirmando a palavra anterior. Você é edificado. O templo de Jerusalém havia sido derrubado. Eles foram reedificar. E Deus quer te edificar para que você seja morada dele no Espírito Santo. É um privilégio muito grande de Deus.
Se você for observar a dimensão de Deus, você pode contemplar uma flor, ou muitas flores. Cada uma tem o seu formato. E a pintura, umas são amarelas, outras vermelhas, outras azuis. Outras são lilás, é uma diversidade muito grande, pelas flores. Você contemplar o poder de Deus pelas flores. Quantas coisas criadas, você vê a criação dos pássaros, cada um tem um formato, cada um tem uma pintura. Um pavão, por exemplo. Essas coisas não foram criadas aleatoriamente, sem um juízo, sem uma ciência, sem conhecimento, sem um controle e sem um domínio, não foi. Então você começa a pensar que Deus é muito grande. E quando você vê as flores, é motivo de você glorificar a Deus. Glorificar a Deus é reconhecer a sua grandeza e o seu poder. Então, é assim que Jesus quer falar conosco. Você é templo do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo quer ensinar a igreja, porque ela é o instrumento da ação de Deus aqui na terra. Efésios 3:10. Você é instrumento da ação de Deus na terra. Não é que Deus precise de você, é que Ele te fez para te usar. 3:10, assim está escrito. Para que agora, pela igreja, por você, não é pelo templo mais. A Bíblia diz que você é a igreja, aquele que sai para anunciar. Para que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, multiforme, muitas formas, seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Então você, quando anuncia Deus, você fala de todas as coisas geradas, você fala de você. A perfeição do teu organismo, do cabelo da cabeça aos pés. Essa coordenação, essa comunicação de você e você, do seu próprio organismo, é algo muito extraordinário. Deus fez a fala, é o Senhor da comunicação. Eu me comunico com você, eu codifico e você decodifica. Você entende o que eu falo à distância. Deus se comunica com você em todos os tempos. Ele é o Senhor que te ouve as suas necessidades. Efésios 3:10, nós já lemos. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Quem eram os samaritanos? Eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para as cidades de Samaria, depois de ter levado cativo as 10 tribos do reino do norte, que era o povo de Israel. O Império Assírio era um império cruel, violento. Eles tinham uma estratégia para confundir as pessoas. A capital do reino de Israel era Samaria. Quando esse rei levou cativo o povo de Israel para o Império Assírio, eles retiraram o povo de Israel. Ele retirou o povo de Israel de Samaria e levou para outras regiões do Império Assírio, para confundir a identidade do povo de Israel e enfraquecer esse povo. E pegou uma mistura de gente de outras regiões e colocou em Samaria. É possível que tenham ficado alguns israelitas em Samaria junto, mas muito pouca gente. E ali as pessoas
perdia a sua identidade com a região, com o clima, com a cultura, e misturava-se as culturas, de forma que eles ficavam fracos, perdiam a sua identidade, ou perdiam parcialmente a sua identidade. Então os samaritanos eram uma mistura de gente. Tinha alguns israelitas no meio, certamente, mas um povo confuso. Eles diziam que conhecia a Deus e que temiam também ao Senhor, mas esses homens não tinham uma verdadeira comunhão com Deus, não tinham uma comunhão legítima com o Senhor. Então a Síria levou o povo de Israel ao cativeiro. Mas por que levou o cativeiro sendo eles o povo de Deus? É porque o povo de Israel, eles pecaram contra o Senhor. Deus criou esta nação a partir de Abraão, aí veio por Isaac e Jacó. Passou pela vida de Moisés, um grande líder de Israel, e reis e profetas. Mas eles, todos, quase todos, eles prestavam culto a outros deuses, eles faziam bezerros, para adorar bezerros. Ele trocava Deus por um bezerro, sabe? Aí eles aborreceram ao Senhor, e Deus colocou esse pessoal na correção. E Deus deixou esse pessoal a viver de acordo com a sua iniquidade. Abandonaram Deus. E Deus permitiu que eles fossem para o cativeiro, para o império muito cruel, assolador, aquele que confundia as pessoas e não levava as pessoas em consideração. E assim foi, de forma que os samaritanos tomaram oposição ao povo de Judá quando retornaram para Jerusalém, atrapalhando a construção do templo. Subtópico 2. Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. O que eles fizeram? Fizeram uma carta ao rei Artaxerxes, já não era mais o rei Ciro. E o rei não conhecia bem o assunto, estava meio por fora. E fizeram uma grande fofoca ao rei, de forma que o rei ficou impressionado com aquela notícia e deu ordem para suspender a obra do templo do Senhor. E ali os judeus ficaram impotentes porque foram ameaçados e pararam de construir a obra de Deus. Portanto, para nós fazermos a obra de Deus, nós não podemos nos deter diante de ameaças. Precisamos continuar com convicção, mesmo em oposição às ideias, às culturas. Precisamos anunciar esta obra para que as pessoas sejam salvas. Tópico 3. Como se explica a falta de resistência dos judeus? O subtópico 1. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Não foram. Eles ficaram detidos mesmo, com medo. O rei deu uma ordem, mas eles precisavam ir até o rei e não foram. O medo, ele é muito bom para atrapalhar. Nós temos que selecionar na nossa vida que tipo de medo nós temos. Tem situação que nós precisamos enfrentar na vida mesmo, com diálogo. Porque o outro nos vê, se ele perceber em nós que somos fracos, então não vamos ter o conceito devido para conquistarmos as nossas vitórias. Mas se ele perceber que o povo é forte, ele vai dar atenção e o valor equivalente à posição daquele que reage a uma oposição. Os judeus ficaram ali quietos, parados,
e não continuaram a fazer a obra da construção. E no subtópico 2 diz que os judeus deveriam ter recorrido a Deus. Veja que Deus separou o rei Ciro e deu a ordem a Ciro para que ele libertasse o povo de Judá da Babilônia e retornasse a Jerusalém. E Ciro ouviu a voz de Deus. E o povo de fato voltou para Jerusalém para reconstruir o templo. E os judeus sabiam disso, que Deus tinha ordenado. Olha quem ordenou, Deus. Mas os judeus recuaram, ficaram parados, não reagiram, ficaram invalidados, perderam a autoridade. Eles deveriam ter buscado a Deus, clamado ao Senhor, que Deus daria a oportunidade a eles, inspirava o rei, tocava no coração do rei, porque Deus pode fazer isso. Mas eles não, eles pararam, foram cuidar das suas coisas, das suas casas, e isso não agradou a Deus. Sabendo os judeus que Deus tinha operado muito no meio do povo de Israel, como por exemplo nos dias do rei Ezequias, Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, exatamente a Síria, que ameaçava fazer com Judá o que já havia feito com o rei de Israel. Eles levaram Israel para o cativeiro lá de Assíria, e agora queriam levar as duas tribos que sobraram, que é as duas tribos do sul, Judá e Benjamim. Nesta hora de perigo, preste atenção, o rei Ezequias buscou o Senhor e foi ouvido. Judá não fez isso. Judá parou a obra. Pois o anjo feriu o arraial dos assírios, um anjo só, e matou 185 mil soldados. Agora veja que o Império Assírio ficou assombrado e temeu o povo de Judá e temeu o povo de Benjamim, dessas duas tribos, não por causa do seu povo, mas porque Deus estava com eles. Então veja que maravilha. Nos dias do rei Josafá, eles foram ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, e eles temeram muito e ficaram impotentes, porque eles sabiam que não tinham condição de pelejar contra aquele exército. E o rei convocou todo o povo de Israel em jejum, e o povo clamou ao Senhor, e o Senhor entrou numa peleja por eles. Nenhum soldado de Israel levantou a espada. Deus entrou no meio do exército moabita e amonita e confundiu aquele exército, e eles entraram numa batalha entre eles. Não sei que confusão eles arrumaram, mas entraram numa batalha entre eles, e eles mesmos se derrotaram e perderam aquela batalha. Certamente eles pensaram: olha, fomos para atacar Israel, mas nós mesmos nos perdemos nessa batalha. Portanto, a exemplo do passado, porque Deus é o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de eternamente, o Deus do futuro. Ele é o Deus que te livra do perigo. Você clama a Ele, clame a Deus. Não tenha receio de clamar a Deus. Muita gente se posiciona e se fortalece em si próprio, mas ele é limitado, ele não pode fazer muita coisa. Chegou o limite, acabou. Clame a Deus, que Deus te livra do perigo, te livra dos adversários. Quantos livramentos Deus já te deu e você não percebeu? Você nem sabe, e nem Deus te disse, porque Ele te ama. O pai que ama o filho livra, e Ele já te livrou quantas vezes? E nós esquecemos de agradecer ao Senhor por tantos livramentos que Ele já nos deu em nossas vidas. Subtópico 3. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. É assim mesmo. Nós precisamos ter autoridade espiritual. Se não tivermos,
nós falamos com Deus e a esperança é fraquinha. A nossa fé fica fraquinha, a gente clama e às vezes se apoia no outro, porque nós não temos autoridade espiritual. A Bíblia diz que Zorobabel, que era o líder político do povo judeu, naquela reconstrução, até então tinha confiado na sua própria força. Quando suas forças se acabaram, ele perdeu a condição. Ele não conseguia falar com Deus. Não era um homem alinhado com o Senhor. Era um homem disposto, que tinha suas convicções. Era temente, mas se esgotaram suas forças e ele perdeu a condição. A sua fé foi enfraquecida e ele não soube como administrar esse conflito. E o Josué, o sumo sacerdote, estava numa situação pior. Era o líder religioso do povo, estava com as suas vestes manchadas, estava em pecado, também perdeu a sua autoridade espiritual. Eles dois não conseguiam falar com Deus, eram dois líderes fracos. Portanto, quando nós estamos com as nossas vestes manchadas, nós temos muito pouca autoridade espiritual. Nós precisamos lavar as nossas vestes, limpar a nossa consciência. A nossa veste está no nível da nossa consciência, limpar a nossa consciência e buscar a intimidade com Deus Altíssimo. É melhor buscar intimidade com Deus Altíssimo do que buscar intimidade com um grande amigo da terra, porque o Deus Altíssimo é o Senhor que gerou a vida para nós, nos deu o ar para respirar, o alimento para nós nos alimentarmos, a chuva para regar a terra. Ele é o Senhor de todas as coisas, então é melhor ter Ele como amigo, primeiro amigo, lavando as nossas vestes através da nossa consciência, para que possamos ter intimidade com Ele. Quando a nossa alma está bem, está leve, está limpa, aí fica fácil. A nossa alma é o canal para a comunicação do Espírito, e o Espírito é da comunicação com Deus. Então faz esse percurso, alma, Espírito e Deus, através do Espírito Santo, que é aquele que nos faz adorar, nos leva a adorar a Deus pela sua grandeza e pela sua bondade. Tópico 4. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Eles ficaram muito alegres, realizados, porque o rei atendeu o pedido deles. O rei não estava entendendo bem a história do povo de Judá. E ali a obra cessou e eles festejaram a paralisação dessa obra. Mas eles falavam que temiam a Deus. Se eles temessem a Deus, eles teriam cooperado com a obra, mas não, ao contrário. Eles paralisaram a obra do Senhor, ou seja, eles foram contra Deus. E quem anda contra Deus não dá certo não. É melhor andar com Ele do que contra Ele. Toda pessoa que entra em oposição a Deus tem as consequências, não tem jeito. É a lei da semeadura, tudo que ele semeia, ele colhe. Mas a alegria dos samaritanos durou pouco. Os samaritanos foram punidos pelo Senhor, porque eles atrapalharam a obra dos judeus, atrapalharam o trabalho da reconstrução do templo. Então, como eu disse, quem entra contra Deus, em desfavor de Deus, tem problemas mais adiante. Nós trazemos como exemplo os filisteus. Os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Então eles maltratavam o povo de Israel. E aqui diz que o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Sansão era um israelita, era um líder israelita.
ele foi um juiz israelita por 20 anos. Mas Sansão foi escolhido por Deus. Foi anunciado o nascimento de Sansão, a sua mãe. E Sansão nasceu. E ali Nazireu não cortou o cabelo. O seu cabelo era longo e a força de Sansão estava no cabelo. E Sansão, ele foi chamado por Deus para abater o povo filisteu. E ele tinha muita força, Sansão. Era uma coisa assim que não dava para entender. Pra você ter uma ideia, ele arrancava um portão de ferro e colocava nas costas e saía com ele. Imagina você ver alguém com um portão de ferro nas costas e que pesa talvez até 1 tonelada, é de se assustar. Ninguém se aproxima de um homem desse para entrar em guerra contra ele. E Sansão chegou a ter conflitos com o povo filisteu, porque Deus tinha proposto como repreensão àquela nação adversária. E Sansão foi até o povo filisteu e conheceu uma mulher chamada Dalila. Dalila era uma prostituta filisteia. E fizeram conselho para descobrir onde estava a força de Sansão. Mas Sansão desviou-se de lá, de cá, e não contou o segredo para Dalila. E ela, até que enfim, conseguiu descobrir que o segredo de Sansão estava no cabelo. E ali rasparam o cabelo de Sansão. Pegaram Sansão desprevenido, rasparam o cabelo dele e Sansão perdeu a força. Amarraram Sansão, arrancaram os seus 2 olhos. E fizeram uma grande festa para comemorar a prisão de Sansão. E ali, numa grande casa, a Bíblia diz que tinha muitos homens e mulheres naquela casa e milhares de homens e mulheres, 3.000 homens mais ou menos e mulheres sobre o telhado, e chamaram Sansão, cego, para brincar diante do povo filisteu, como humilhação àquela pessoa. E Sansão ali, ele clamou a Deus, disse: Senhor dos céus, eu te faço este pedido, me atende esta vez, para que eu possa me vingar desse povo. Eu morro com eles, mas eu preciso me vingar. E o Espírito Santo entrou em Sansão. Que a força de Sansão não era pessoal, era do Espírito Santo. E Sansão foi colocado entre 2 colunas, e ali ele moveu as 2 colunas, braço direito e esquerdo, e toda a edificação caiu, matando a milhares de pessoas de uma só vez. Então, os filisteus fizeram isso, atingiram o instrumento de Deus, mesmo Sansão cometendo as suas falhas, mas era instrumento de Deus. Portanto, não dá para combater o edifício de Deus, o templo do Senhor. Não dá para atingir o templo uma pessoa que é templo, uma pessoa que é o edifício, que essa edificação Deus edificou para habitar na pessoa, habitar em espírito. Então não dá para atingir uma pessoa que prega o Evangelho, uma pessoa que é bem intencionada, que tem intimidade com Deus. Precisamos ter muito cuidado, porque as consequências vêm e pesa. A seguir diz que a alegria dos sacerdotes, que alugaram Judas para atrair a Jesus, foi de curta duração. Jesus, quando ressuscitou, os sacerdotes chamaram os soldados que estavam lá e disseram: olha, eu vou dar para vocês aqui uma boa oferta em dinheiro, para que vocês mintam. Então mentir com a ressurreição de Cristo não dá, não é? Você diz que os discípulos chegaram de madrugada e levaram que vocês dormiam, e ele não ressuscitou coisa nenhuma. Sendo que Jesus ressuscitou e apareceu para as mulheres, apareceu para os seus discípulos, mais adiante apareceu para quase 500 pessoas.
e foi testemunhado isso. E sabe o que aconteceu com aqueles sacerdotes? Eu não sei, a Bíblia não relata, mas boa coisa não foi mentir com o nome de Jesus. O subtópico 3, o desânimo dos judeus. O comentarista diz que os judeus que tinham voltado do cativeiro para construir o templo sentiram-se humilhados e tristes, já comentei. Foi impedido pela ordem do rei. Eles não tiveram coragem nem de ir ao rei, nem de clamar a Deus. Porque Zorobabel e Josué, os dois estavam com problema. Um era um líder político e tinha pouca autoridade espiritual. O outro estava com as vestes manchadas, então não prosperaram. E os judeus foram atingidos com muita tristeza, mas passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Isso é o que dá, vamos dizer, esfriar na fé. Eles deixaram o templo e foram cuidar das suas coisas. Isso não agradou a Deus. Nós podemos cuidar das nossas coisas, mas não deixar as coisas de Deus. Porque se nós começarmos a fazer as coisas de Deus, o mundo pode se levantar, as coisas vêm contrárias, mas Deus dá o livramento. E nós precisamos ter essa certeza, essa convicção de que Deus verdadeiramente dá o livramento. Você está conectado com Deus, você está conectado com o poder dele. Portanto, as coisas podem até te afetar, mas o Senhor te dá o livramento. Nós chamamos de pequenos desertos. No deserto não tem água, no deserto não tem flores. No deserto tem sol causticante. No deserto dá desespero. Mas o Senhor é o Deus que nos livra na hora do desespero. Ele é o Senhor que nos traz a certeza das coisas. E continuando, diz que alguns conformaram-se, pensando que talvez ainda não era vontade de Deus de construir o templo. Desconectaram-se, porque Deus deu ordem ao rei Ciro. O rei Ciro autorizou. Eles sabiam, mas aí arrumaram a desculpa. Talvez não seja tempo, eu vou dar um tempo. E de tempo em tempo a coisa foi esfriando. E como eu disse, os aproveitaram para cuidar das suas coisas. Outros chegaram a faltar com suas obrigações espirituais, deixando de contribuir para a casa de Deus. Então, nós precisamos ser empreendedores nessa construção. Empreender mesmo, porque Jesus falou para Pedro: Pedro, olhe, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Se o Senhor edifica a igreja, nós precisamos cooperar com trabalho, com oração, com ensinamento, com valores, dinheiro, para ir edificando essa igreja, preparando lugares para ensinar as pessoas, trazendo as pessoas para a escola bíblica, ou seja, aprender essa palavra. Talvez alguns judeus sinceros estivessem ativos, embora tristes, e buscassem a Deus e pediram a Deus uma resposta em relação a essa desistência, para que Deus pudesse retomar a obra da reconstrução do templo. Então nós precisamos saber que Deus, Ele é o Senhor do universo. Maravilhas Ele criou, Ele tem o controle. Não adianta justificar que não, o homem expressar justificativa através da sua própria inteligência e dizer que não existe Deus. Pois é um grande engano.
São filosofias vãs, pensamentos vãs. São ideias frustradas que só duram um tempo e depois vem o desvanecimento, porque o homem tem os seus limites. Mas Deus controla o universo. Para Deus saber o que você pensa, sem você falar, sem verbalizar nada. Ele é o Deus presente, o Deus que está em você, conectado, Ele tem todas as informações de você. Você tem um histórico, assim como você tem um histórico escolar, um histórico universitário. Deus tem o histórico de toda a sua vida. E uma coisa importante é que Ele não faz oposição a nós. Ele nos ama, sabe? Ele nos ama. Deus é responsável pelas coisas que fez. Por isso que Ele corrige as pessoas. Ele corrigiu o povo de Israel, corrigiu o povo de Judá, porque as pessoas desprezaram Ele. É triste uma pessoa desprezar outra pessoa, e principalmente Ele que é Deus, que projetou o homem conforme a sua imagem e semelhança. Mas mesmo assim, Ele enviou Jesus para nos libertar e nos dar salvação pelo seu sacrifício. Aquele sacrifício foi dolorido, muito dolorido. Jesus apanhou. Não que Ele fosse impotente, Ele poderia muito bem clamar a um anjo, clamar a Deus, e Deus enviaria um anjo para destruir toda aquela oposição, todas aquelas pessoas que estavam crucificando Ele. Mas Ele não fez, era necessário que Ele passasse por isso e fosse para a cruz por causa de você, por causa de mim, por causa de José, de Antônio, Luiz, Pedro, Fátima, Socorro. Esses nomes são os nomes mais antigos, né? E Ele doou-se por causa de você. Não é muito amor, não é? Como nós podemos dar as costas para Ele? Esse mundo traz adversidades. Esse mundo cauteriza a nossa audição para não ouvirmos essa palavra. Mas o Espírito Santo aguarda uma oportunidade para que você possa se restabelecer diante de Deus e ali buscar um avivamento no Senhor, para que você possa sair anunciando essa palavra com alegria. Que Deus nos abençoe neste dia, nos abençoe sempre, em o nome do Senhor Jesus.